Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia no assunto de Gálatas 3, na nossa matéria Soteriologia. Bom, vamos para Gálatas capítulo 3 então. Aqui nós vamos encontrar um problema de irmãos que estavam lá como repito, nós estamos a 36 graus agora nesse momento, sensação térmica. Antes de Gálatas 3, 4:17, Gálatas 4:17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, tinha gente que era contra Paulo, que dizia que a pessoa tinha que obedecer de novo a lei de Moisés para ser salvo. O herege, ele é muito amável, ele é muito educado, ele é muito prestativo, ele é muito zeloso, e a fala dele é muito dócil e agradável. Esse é o perigo, esse é o herege. Ele vem revestido de cordeiro, mas ele fala heresias, ele fala mentira, que vai te levar para o lago de fogo. Então, não caia no conto do vigário dos hereges. Por quê? Gálatas 5 agora, do verso 3 em diante. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então veja, o problema de Gálatas era, Paulo pregou o Evangelho de Cristo aos Gálatas. Depois que ele deixou, que ele mudou, que ele viajou, deixou a igreja instituída, chegaram esses hereges que estavam torcendo e pregando outro Evangelho. Agora, em Gálatas 1, no verso 12, aqui está uma coisa importantíssima para você saber. E vai fazer toda a diferença na sua vida. Não é Paulo que está dizendo aqui, em Gálatas, o que ele acha. Em Gálatas 1,12 diz assim: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quem ensinou o Evangelho para Paulo não foi Pedro, Tiago, João, Lucas, nenhum homem ensinou o Evangelho a Paulo. Foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, que desceu do céu, não sei se pessoalmente, não sei se em visões, não sei de que jeito, mas as revelações que ele recebeu foram diretas de Cristo. Então, toda essa orientação aqui, quem está dando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele fala? Da graça tendes caído aqueles que querem ser justificados observando a lei. Mas acontece que esse povo tem uma certa razão aparente, eles têm textos para enganar você. Levítico 18, verso 5. Vamos lá. Levítico 18, verso 5. Não sei se você se lembra lá que em Hebreus, Paulo fala assim: eu tenho aqui para falar para vocês assuntos que são difíceis de entender. Assuntos difíceis, não é fácil. Então, Levítico 18, 5 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, mas muitas passagens que Deus fala para a pessoa obedecer os mandamentos dele. E ainda ele fala em 18:4 de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. É clara, a lei do Monte Sinai, Deus deixa claro que o pecado é a transgressão da lei e quem comete o pecado morre. Então tem que obedecer. Isso ele deixa claro.
Aí vem esse pessoal lá na Galácia e para fazer o quê? E prega para os Gálatas essas passagens do Antigo Testamento. E dizem, se vocês quiserem ser salvos, vocês têm que obedecer à lei também. Porque se vocês não obedecerem, vocês não serão salvos. Então isso causa uma confusão na cabeça das pessoas. Todo mundo fica, a princípio, fica confuso com essa situação. Por isso que em Gálatas 3, Paulo vai explicar para resolver o problema dessa discrepância que existe entre entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, em Gálatas, capítulo 3, no verso 15, repetindo de ontem, irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, que é Cristo. Não é Cristo e Moisés. A salvação está em Cristo pela promessa feita a Abraão, e não através de Moisés. Então agora o verso 17, e digo, quem fala aqui é Cristo explicando para Paulo, e Paulo explicando para você, através do livro aos Gálatas. Vou repetir, quem está falando aqui, quem está explicando isso daqui é Cristo, que explicou para Paulo, que explicou através da sua carta a todo mundo que está lendo. Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que é a de Moisés, que veio 430 anos depois, não pode anular, abolir, abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Que promessa? Aquela que foi feita para Abraão, quando as densas trevas desceram, e Deus fez então um acordo com ele, que é a revelação daquela decisão de Deus do conselho eterno. E então ele fala, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então o que acontece, irmãos? Existem na Bíblia dois testamentos, o Antigo e o Velho, você conhece. Em Mateus 26, a gente não vai ler, mas você conhece. Jesus pega um cálice e diz, este cálice é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, novo concerto, novo contrato. E o suco da uva que está aqui dentro simboliza o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Então veja, Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele santuário que foi erguido no deserto por ordem de Deus era uma prefiguração das coisas reais. Aquilo era a sombra, aqui é a luz. Eu repito, Cristo é a luz. Ele é o Cordeiro de Deus. Aquele sistema do Antigo Testamento era uma sombra, era uma prefiguração do que de fato iria acontecer. Então, o Novo Testamento não está anulando o Antigo Testamento. Mas uma vez que se chegou à cruz, que Cristo morreu, todo aquele sistema da lei de Moisés está anulado. E isso é muito importante da gente saber agora. Por mais que as pessoas fiquem, às vezes, receosas, fiquem na dúvida, aí os mandamentos, nós já estudamos aqui uma lição, eu não sei o número dela, mas que fala sobre obediência ao Senhor. Em todos os momentos, Cristo fala, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E não é só aqueles 10 da tábua da lei de Moisés, não. Aqueles são todos os outros. Existem muito mais de 300 mandamentos na Bíblia. O povo de Deus nos últimos dias guarda os mandamentos de Deus. Em Romanos 6,15 diz, nós podemos pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Não, de modo nenhum. Nós temos que obedecer. A questão aqui não é obediência, irmãos. A questão em Gálatas é o meio pelo qual eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo derramado na cruz, e é minha fé nele, que é a graça de Deus,
ou eu sou salvo pela minha obediência. Essa é a situação. Só que o sistema do Antigo Testamento de Moisés, do Monte Sinai, ele é muito claro, muito claro. Ou seja, naquela época a salvação ela vinha sim pela obediência. Era a lei, e a lei diz o seguinte: quem obedece, vive, quem não obedece, morre. Nós lemos em Romanos 2,13 o seguinte, 2,13, que quem ouve não é justo, mas quem pratica é justificado. E em Romanos 1:2, Paulo faz um resumão assim, olha, os judeus sabiam da lei de Moisés, os gentios não conheciam a lei, mas os dois grupos pecaram, então todo mundo carece agora de Deus, não há nenhum justo. Está todo mundo perdido. Então você tem que entender uma coisa, que quando em Gálatas 3,19, quando Paulo assim perguntou, por que tem uma lei então? Se a salvação é em Cristo, se a salvação é de graça pela fé, por que tem uma lei no Monte Sinai? Ele responde, foi adicionada por causa das transgressões. Por quê? Porque é o seguinte, onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. E se não há pecado, não há pecador. E se não há pecador, não há salvador. Para que então? Então o que acontece? Existe, irmãos, uma lei eterna. A lei foi dada há 1500 anos no Monte Sinai. Não foi aí que surgiu a lei de Deus. Havia pecado lá no céu. O pecado aconteceu muito antes de Moisés existir. O pecado aconteceu antes de Abraão existir. O pecado aconteceu antes de Noé nascer. Adão pecou lá no Éden. Então, ele não transgrediu a lei dos 10 mandamentos do Monte Sinai. Aquela lei seria dada há muito tempo lá na frente. O que ele transgrediu foram os preceitos de Deus eternos. E esses preceitos de Deus eternos, eles são eternos. A lei de Deus é o seu caráter. Aquela lei que foi dada lá no Monte Sinai, existe um outro estudo, que as tábuas são de safira, que o trono de Deus é de safira, que é a base do seu governo. Aquelas tábuas de lei representam a santa e eterna lei de Deus, os princípios eternos de Deus. Aquelas duas tábuas. Só que aquilo ali é a lei de Deus. E quem transgride aquela lei morre. É réu de morte. O salário do pecado é a morte. E porventura, você pecou? Claro que você pecou. Então você está debaixo da condenação da lei. Você está decretado na morte eterna. Então, o que Cristo fez na cruz em Gálatas 3, verso 22, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Deixa eu pensar um pouquinho com você aqui e lhe mostrar algumas coisas que é muito importante saber. Veja um detalhe. No Novo Testamento, o sangue de Cristo foi derramado na cruz por você. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia que ele era. No Antigo Testamento, o sistema então era de conduta ética. Eu não posso obedecer. Desobedecer. Eu tenho que obedecer. E se a pessoa, então, naquela época, da época de Moisés, transgredisse os mandamentos, que era o caso deles, que eles faziam pecados? O que eles faziam? Eles levavam o cordeiro, o pecador levava o cordeiro, pegava o cordeiro segurado ali, ele mesmo cortava a garganta do cordeiro, o sangue pelo sacerdote, era colocado no altar de holocausto, depois no altar de incenso. E o sacerdote pedia perdão a Deus no lugar do pecador, porque o pecador não podia chegar-se para Deus para pedir perdão. Veja que o pecado separa
o pecador de Deus. Nem perdão ele pode pedir para Deus em pecado. Por isso que a salvação não pode ser pelas obras. Tem que ser através de Cristo, do sumo sacerdote. Que nós estamos estudando essa parte aí. Mas, irmãos, uma coisa que é importante você saber. O que é que foi encerrado? Diz assim o texto. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. O que é encerrou tudo sob? E debaixo do pecado. Está tudo determinado. Acabou. Encerrou. Nós estamos todos perdidos debaixo da maldição da lei. Isso é uma realidade para todo mundo. Nós, pecadores, estamos perdidos. Porque a lei não pode ser o quê? Simplesmente anulada. Romanos 3, verso 31 diz o seguinte. Romanos 3, 31. Vamos lá? Depois nós temos que ler um outro texto de Romanos. Romanos 3, 31 fala assim, olha. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E agora o verso, Romanos 4, o verso 6. E depois 7 e 8. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Por quê? Sem obras. Vamos colocar na balança as suas obras. Você passa no juízo, se entrar a tua vida, se tem algum pecado ali, claro que tem. Então, não, a justiça tem que ser colocada para você, independente das suas obras. Verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Lá no santuário, o sangue de Cristo perdoe e te cobra. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais imputará pecado. Desde o conselho eterno onde Jesus assumiu morrer no lugar do homem, o Pai nunca imputou nenhum pecado a nenhum ser humano, e nem a você. Todos os pecados foram imputados a Cristo, diante da lei de Deus. Aquela lei de Deus dos mandamentos é só um resumo dessa grande lei. Repito, os 10 mandamentos no Sinai são um resumo. É como se fosse um menu de computador. Você passa o mouse e ele abre. Exemplo, não matarás. Aquele que odeia seu irmão já é assassino. Não adulterarás. Aquele que olha e cobiça já é adúltero. Então veja, o sistema no Novo Testamento vai explicar que aquela lei no Antigo Testamento é um resumo. É uma sombra da grande lei de todos os princípios eternos. Só que no Novo Testamento agora, no Novo Testamento, essa lei é escrita no coração, em Hebreus 8, como nós já lemos de 10 em diante. Então o que é que acontece? O Espírito Santo desce e ele escreve a lei no nosso coração. Então a obediência em Gálatas é um resultado do Espírito Santo na vida da pessoa. Já o legalista, ele tenta obedecer, mas ele não consegue. Ele apenas veste uma carapaça, uma fantasia de santo. Mas Colossenses 2, lá no último verso, diz que isso não tira a sensualidade dele. Ele continua sendo perverso sexualmente. Ele não consegue se controlar. Só o Espírito Santo tira a sensualidade perversa da pessoa. Senão a pessoa fica na carne e torna-se um pecador. Cada vez mais na prática pecaminosa. Eu quero dizer o seguinte para você, que no livro de Gálatas, capítulo 3 agora, voltando lá, o verso 28 diz assim: dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o que acontece, irmãos? Não adianta você achar que a igreja é uma coisa e o povo de Israel é outra coisa. Não é. É o mesmo povo em Cristo. Porque todo mundo que é descendente de Abraão, que crê em Cristo, que tem fé no sangue do Senhor que o salva, este é o verdadeiro
crente em Abraão. Então o que acontece? Quando veio o descendente que é Cristo, Deus encerrou o Antigo Testamento. Não como ele tivesse perdido a sua validade, porque na verdade é o seguinte, todo o sistema sacrificial que estava sendo realizado ali passa de fato a acontecer no santuário celestial. Então aquela lei do Antigo Testamento ali, ela o que? Ela continua no santuário celestial, a lei cerimonial. E a lei moral, ela continua onde no Novo Testamento? No coração e na mente. No coração e na mente. Mas uma coisa aconteceu. E você tem que aceitar isso, por mais que isso possa parecer, digamos assim, meio difícil de aceitar. Efésios 2, capítulo 15. Diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que ele fez aqui na cruz? O sistema moral de trocar obediência pela vida eterna que estava prescrito no Antigo Testamento foi abolido. Entendeu o que eu falei? Vou repetir. No Antigo Testamento a ordem era: obedece, viva, não obedece, morre. Isso foi abolido. E que lei que era essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Isso daí foi abolido. Foi abolido. Então nós não precisamos mais obedecer uma lei perfeitamente para sermos salvos. Na verdade, irmãos, nós, pelo o testamento verdadeiro, que é aquele dado conselho eterno, nunca nenhum homem precisou ser perfeito aqui na terra para ser salvo. A graça de Deus foi maior que o pecado. Isso quer dizer o seguinte, que as nossas obras, por mais infames que sejam, elas ainda não são empecilho permanente e definitivo para impedir que Cristo nos salve. Qualquer um pode ser salvo. Nós temos tempo de entrar num outro verso, mas eu quero terminar Efésios 2. Vamos ver o seguinte, aqui Éfeso, a região, são pessoas gentias, são gentios, mas agora estão em Cristo. E Paulo vai falar agora também daquele problema que tem em Gálatas. Eu tenho que obedecer a lei de Moisés para ser salvo? Vamos ler do verso 11 em diante. Portanto, lembrai-vos que outrora, antes da conversão, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Quer dizer, os judeus, usando as próprias mãos, circuncidavam a si próprios e chamavam os gentios o povo da incircuncisão. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O povo naquela época sem Cristo, seja em Filipos, em Tessalônica, na Galácia, todos estavam sem Cristo e perdidos. Mas o verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque em Cristo foi se aproximado de Israel. 14. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, que ambos, o gentio e o judeu. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Que inimizade que era essa? A lei de Moisés, que separava um povo do outro povo. E o que ele continua aqui? Verso que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de obediência. Ou seja, lembra que em Romanos 1 e 2, Paulo diz que tanto o gentio pecou como o judeu pecou. Então ninguém ia ser salvo. Mas Cristo fez o quê? Ele aboliu aquela condição de obediência para sermos salvos. Então agora o sangue pode salvar tanto o judeu quanto gentios, quanto gregos, romanos e assim por diante. Para que dos dois
gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Esse novo homem quem que é? O novo nascimento do Espírito Santo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E essa inimizade é com Deus, é inimizade com uns, com o próximo. Então o que acontece? Na cruz, Deus uniu gregos, gentios, judeus, tudo é um povo só, é um novo homem. Em Colossenses capítulo 2, nós temos aqui um verso bem difícil de se entender. Quando uma pessoa está sob a condenação da lei, dos mandamentos, que ela pecou, quem peca morre, esse é o primeiro mandamento que foi abolido. Porque se não fosse abolido, ninguém seria salvo. Isso é importante você saber. A condição de obediência obrigatória foi abolida. Então, 13, o que acontece? Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, o que acontece? Uma pessoa que estava sem Cristo, que não era judia, mas era gentia, ela estava o quê? Morta nas transgressões, porque o pecado gera morte. E como é que ela foi salva? No verso 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de dentre os mortos. Como é que uma pessoa então é salva? Sendo batizada. O morto no pecado, no batismo é sepultado. Quem que sai dali? Uma pessoa ressuscitada no Espírito Santo. E o verso 14 é bem claro assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Jesus pagou as nossas dívidas que nós devíamos a Deus totalmente, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que quer dizer isso daqui? Que aquelas dívidas, que dívidas eram essas? Os pecados que as pessoas praticaram contra a lei, santa lei de Deus. Então, todos os pecados que eram desobediência a essas ordenanças, tudo isso foi cancelado, 100% removido inteiramente na cruz. Então, foi abolido as nossas dívidas que nós devíamos para a lei na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Veja, agora vem a parte muito importante. Primeiro, o Antigo Testamento ele é encerrado na cruz, mas ele não é ele não é finalizado com apenas acabou, não. Primeiro, ele deixa claro que está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. É assim que ele acaba. Depois que ele acaba na cruz, na própria cruz, Deus usa de misericórdia para com todos, porque ele paga a conta de todas as transgressões, de todos os pecadores, de todos os tempos, de todos os lugares, de todo mundo. Então, tudo é pago ali na cruz. Deus usa de misericórdia com todo mundo, sem nenhuma exceção. Seja judeu, gentio, mulher, escravo, rico, não importa, está todo mundo sempre embaixo da misericórdia de Deus, sem nenhuma exceção. Não há acepção de pessoas, de nenhuma nação, de nenhum tempo. E então aí, a lei que estava lá, olha bem agora que eu vou falar, hein? Escute com muita atenção. A lei que estava em tábuas de pedra, o Espírito Santo vai aonde? E grava agora no coração. Qual é a regra no Novo Testamento para entrar no céu? Qual é a regra? Crer que Jesus é Deus e que ele pagou as suas dívidas. Tem que crer nisso. E a segunda coisa, nascer da água e do Espírito. Quem não tem o Espírito Santo não será salvo. Você precisa ter na sua vida o Espírito Santo. Em Hebreus 8, no Novo Testamento, a lei... Escute uma coisa, você acha que as coisas estão ficando mais fáceis?
Você acha que é operar vossa salvação com temor e tremor. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. A porta continua estreita, o caminho para o céu continua estreito. Por quê, irmãos? Porque aquela lei, a transgressão contra o Pai e contra o Filho será perdoada. Mas no Novo Testamento, o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Então as coisas são muito mais profundas quando de verdade são realmente colocadas. Lembra que o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem? Chegou uma hora que antes do dilúvio ninguém mais queria ouvir a voz de Deus. A mesma coisa vai acontecer nos dias de hoje. Vai chegar uma hora em que o mundo vai pecar com o Espírito Santo, ou seja, ele vai querer continuar na prática do pecado, que é a transgressão da lei. E aí, acabou, não tem perdão para esse povo. Então, o que acontece? Em Gálatas, Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo, não é Paulo. É o Espírito Santo que está nos falando, a salvação é de graça, é em Cristo. E quem crer nisso, o Pai que não mente, derrama sobre você o Espírito Santo. E ele então faz o quê? Produz em você uma nova criatura. Nós teremos um estudo só para ver qual que é a minha parte na igreja, na salvação. Teremos um dia só para isso. Mas eu vou dizer uma coisa. Guarda a sua coroa para que ninguém tome de você. Tem que manter a sua videira, você o ramo. Tem que ter comunhão todo dia. Você tem que passar meia hora por dia estudando a Bíblia. E quando tiver esses cursos, você pode estudar aqui comigo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que estudar sozinho quando o curso acabar. Por isso, você precisa buscar Deus todo dia. E nesse contexto, querido, o Espírito Santo tem que entrar na sua vida, tem que tomar posse da sua vida, e você tem que crer nisso. E tem que tomar posse mesmo de um jeito que você tem que acreditar e confiar nele. E confiar e acreditando que esse pecado com o Espírito Santo é um pecado que é aquele pecado que você não quer deixar ou não quer abandonar. Você tem que abrir mão de todos os pecados na sua vida. Tudo que está errado tem que deixar. Está comendo coisa errada? Deixa de comer. Está bebendo coisa errada? Deixa de beber. Está fazendo coisa errada? Deixa de fazer. Não é só aqueles 10 mandamentos. Se tiver 2.000 mandamentos, você vai ter que cumprir 2.000 mandamentos. Tudo que Deus mandar, você tem que fazer. Andar na luz como ele andou na luz. Andar na luz como na luz ele está. Que Deus abençoe você e que nesse contexto de Gálatas, onde ele deixa claro, onde Jesus deixa claro que a salvação é pela graça, através da fé. E aí, irmãos, o que aconteceu então? O primeiro testamento, que é da ordem depois, né, de Abraão, que é o de Moisés, chamado Antigo Testamento, esse foi como meio de salvação definitivamente abolido. Efésios 2,15, ele aboliu na sua carne, e Colossenses 2,14 diz que isso daí está acabado e terminado. No Novo Testamento, na promessa, não existe obras. As obras que existem são as obras do Espírito Santo. Então, o pecado que não tem perdão não é o pecado das obras que não tem, não são os frutos que Deus não está perdoando. O que Deus não está perdoando é a falta da árvore. Vou melhorar. Não é a falta de frutos que Deus está reclamando de você. No Novo Testamento, o que Deus está reclamando é que você não é uma árvore nova. E você tem que ser. E só será se crer que está salvo sem obras. E é muito importante você acreditar que o sangue de Cristo no Novo Testamento é suficiente e que obediência é dom do Espírito Santo. Porque lá na frente você verá que isso fará uma diferença tremenda na hora da volta de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor cumpra em nossa vida a promessa do Espírito Santo. Que o Senhor nos oriente, nos fale, nos diga o que tem que ser feito, e que apesar de tudo, Pai, nós somos pecadores, que nós sejamos santificados a cada dia, que nós creiamos
no poder do Espírito Santo, no perdão total dos nossos pecados. Que o sangue de Cristo, como diz a Bíblia, removeu inteiramente a nossa dívida. E está tudo quitado, totalmente retirado de nós. Que nós acreditemos em suas palavras. Repito, em nome de Jesus. Amém.